Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Pois é, e a demissão do Pintado? Foi justa ou injusta? Essa decisão da diretoria do Goiás divide opiniões. E eu estou colocando aqui demissão, porque foi demissão. Apesar do Goiás ter divulgado que fez um comum acordo, na verdade, foi demissão. Os times estão usando agora esse subterfúgio, esse artifício de convencer o treinador a aceitar colocar no papel que foi o comum acordo para não queimar a sua única troca de técnico que o time tem direito durante o Campeonato Brasileiro. O Pintado, depois do jogo contra o Londrina, estava cheio de planos, falando o que precisaria corrigir para o jogo seguinte, o que estava planejando para o jogo seguinte. É lógico que ele não queria sair do Goiás. Não existia essa intenção em comum, esse mútuo acordo. O que existia era a vontade do Goiás, no domingo, de demitir o treinador. Só que aí chega, chama o treinador, fala, ó, eu não quero queimar minha troca de técnico, você poderia quebrar o galho, aí a gente já vê aqui logo o acerto, você já recebe tudo, você já vai embora satisfeito, você deixa a porta aberta. Então, os treinadores estão se sujeitando a ajudar a burlar uma regra que deveria lhes favorecer. Paciência dos treinadores que estão esculhambando a regra que eles pediram desde 2016, que o Sindicato dos Treinadores pediu, que eu acredito que o Pintado também faça parte. Pois é, ele não é mais treinador do Goiás. Ele foi demitido. E por que ele foi demitido? E ele foi demitido de uma forma justa? Isso é um ponto a se discutir. Eu acredito que ele foi vítima da falta de planejamento do Goiás. Ele ajudou a salvar o planejamento equivocado do Goiás, que coloca hoje no Goiás numa situação promissora dentro do campeonato. O time saiu do G4 no domingo, mas na maior parte do tempo esteve entre os 4 primeiros e está bem próximo. O time tem tudo para subir. O time tem uma equipe com jogadores que tem condições de dar uma condição para que o Goiás suba no campeonato. E tudo isso, o Pintado ajudou o Goiás a construir. Ele assumiu a equipe, é bom dizer, no final do Campeonato Goiano. No final para o Goiás, né? Porque o Campeonato Goiano para o Goiás terminou mais cedo do que para os outros. No final da primeira fase, antes daquele jogo com o Atlético, empatou em 0-0. A partir daí, começou a vir um jogador atrás do outro. O Goiás começou a contratar. O planejamento do Goiás era para contratar 6. Com o Campeonato Goiano horroroso, já contratou 19. E sem contar os 2 que vieram do Santo André, o Luan Dias e o Dadá Belmonte, os outros, nenhum nunca jogou com o outro. Nenhum, muitos nem se conheciam. Eles foram se conhecer aqui no Goiás. Então, ele pegou uma equipe sem entrosamento nenhum. E estava batalhando para conseguir um padrão de jogo. O trabalho dele estava bom? Por último, eu acredito que estava se perdendo. Por último, ele estava perdendo o fio da meada. Aquele jogo contra o Vitória já não deu um bom recado para o torcedor, para todo mundo, de que alguma coisa não estava bem. Aquele negócio de mudar o nome do jogador, de falar Eduardo ao invés de Índio para encanar o adversário, pareceu ali que ele já estava começando a ficar perdido no comando da equipe do Goiás. Então, eu acredito que nesse ponto a diretoria do Goiás acerta. Porque do jeito que estava, parecia que não ia render mais. Então, se a diretoria não está dando mais o respaldo para o treinador, se ao que tudo indica ele está perdendo o elenco, para que insistir? Então, é melhor trocar para corrigir mais uma vez o planejamento mal feito do Goiás no campeonato. E agora, vindo um novo treinador, é uma história nova. Às vezes, um ou outro jogador que estava mais desgastado com o Pintado vê uma nova perspectiva. Quem estava jogando vai ter que mostrar serviço para continuar. Quem não estava jogando vai ter que mostrar serviço para ganhar uma oportunidade.
então pode causar um efeito bom para o Goiás. Até porque, no aspecto de conjunto, nos últimos jogos a gente não estava vendo muita evolução. Jogo ruim contra o Vitória, jogo péssimo contra o Londrina, jogo até razoável contra o Náutico, jogo ruim, mesmo vencendo a equipe do CSA. Então, nos últimos jogos, tinha apresentado mais defeitos do que evolução. Então, acredito que nesse ponto, a troca de técnico agora, neste momento, ela é correta. Isso é garantia de acesso? Não. Muito pé no chão, porque esse campeonato vai ser muito difícil. Tem muito time que está melhorando na competição. O Avaí, o Guarani. O Náutico, ao que tudo indica, não é um cavalo paraguaio. É uma equipe que joga bem. É a equipe que apresenta o melhor futebol do Campeonato Brasileiro da Série B e o futebol mais regular da competição. O Vasco tem um time que não é de se menosprezar. Agora sai o Marcelo Cabo, também troca de técnico. Não pode se duvidar de uma equipe tradicional como o Botafogo, e desses grandes eu só excluo o Cruzeiro. Esse vai brigar para não cair. E o Goiás, eu acredito, por enquanto, que vai brigar para subir. E a saída do Pintado foi boa? O resultado a gente vai ver com a chegada do novo técnico e nas próximas rodadas.